Nunca contou. Ponto com News. Oferecimento Executive Air, táxi aéreo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Governo negocia novos prazos para repatriação de recursos do exterior. Presidente da Câmara quer trocar medida provisória do ensino médio por um projeto de lei. Proposta de reforma da Previdência pode ser novamente adiada. Uso de internet em celulares e tablets supera computadores. Cartórios validam documentos para uso internacional. A medida reduz a burocracia e os custos para obtenção de dupla cidadania. Estudantes de todo o Brasil vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. Com notas boas, os candidatos têm a oportunidade de ingressar em alguma instituição de ensino superior. No próximo dia 22, Maringá vai ser representada no 4º Prêmio Gestor Público do Paraná. Dentre 123 inscritos, o município de Maringá se destacou com 4 projetos inovadores. Creche para cachorro é um serviço cada vez mais procurado e torna-se uma oportunidade para empreendedores. Os estabelecimentos oferecem espaço e serviços especializados. E você ainda acompanha com a gente as informações sobre o cenário político com Simone Giacometti. E hoje é dia de falar sobre educação e mercado com Nailor Júnior e finanças pessoais com Daniel Santos. Com essas e outras notícias, o Ponto com News está começando. Muito bom dia, hoje é feriado, dia 2 de novembro, mas nós estamos juntos aqui pela Band Maringá com informações da nossa cidade e também de toda a região e do Brasil. Até às 8 da manhã, o Ponto com News está no ar e eu convido você a ficar com a gente. Bom dia, Ângela. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Maringá e região. É sempre uma satisfação estar aqui no Ponto com News, levando a notícia para você que nos acompanha. E você que está em casa pode interagir com a gente, conosco, através do WhatsApp no 9915-2376. Anote, 9915-2376. E a gente começa com a informação de que o presidente Michel Temer e o presidente do Senado, Renan Calheiros, voltaram a falar em um novo prazo para repatriação de recursos. Terminou na última segunda-feira o prazo de regularização de recursos não declarados que estão no exterior. Mas ontem, o governo falou em abrir um novo prazo para quem está interessado em regularizar esses recursos que estão no exterior. A ideia é aprovar o novo prazo ainda este ano. O ex-deputado Eduardo Cunha, preso em Curitiba, pode não ter a chance de fechar delação com a Lava Jato. Isso porque investigadores e procuradores dizem preferir ver Eduardo Cunha preso pelo maior tempo possível, caso seja condenado. Cunha é acusado de receber 6 milhões e 500 mil dólares em propina no esquema de corrupção na Petrobras. Apesar disso, segundo informações da coluna Painel da Folha de São Paulo, o PMDBista tem mandado recados ao governo e a aliados no Congresso, que tem considerado tentar fechar acordo de delação premiada para evitar que a família dele seja ainda mais exposta na Lava Jato. Agora são 7h04. Os cartórios de Curitiba já começaram a oferecer o serviço de validação de documentos para uso internacional. A medida reduz a burocracia e os custos para a obtenção de dupla cidadania. Em breve, outras cidades do estado, como Maringá, também vão receber o serviço. O Serviço de Validação de Documentos Públicos Brasileiros para uso internacional, como certidões de nascimento e de óbito, diplomas escolares, procurações, declarações e certificados, é conhecido como apostilamento. Ele foi autorizado a ser feito pelos cartórios extrajudiciais por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Na prática, facilita a obtenção de dupla cidadania e agiliza processos de estudo no exterior. O procedimento é padrão nos 112 países que aderiram à Convenção da Apostila de Haia.
Por enquanto, aqui no Brasil, ele só está disponível nas capitais, mas em breve vai ser ampliado para todos os cartórios do país. O novo documento é feito em 2 idiomas, um deles obrigatoriamente em francês e o outro em português. Com impressão do papel para apostilamento feita pela Casa da Moeda, a segurança é garantida. Ela tem os requisitos de segurança como o dinheiro tem. Então, a falsificação é praticamente impossível se operar. É por isso que foi adotado pelo Conselho Nacional de Justiça a contratação da Casa da Moeda, para que também nos documentos físicos emitidos pelos cartórios haja essa segurança. Antes era necessário reconhecer firmas em cartório, autenticar o reconhecimento de firma junto ao Ministério das Relações Exteriores e ainda reconhecer esta autenticação em uma embaixada ou consulado do país de destino. Este processo de legalização podia levar até 90 dias. O Edson, o filho dele e um irmão tentam obter a cidadania italiana. O processo da família já está em andamento na região de Milão. Agora, com as certidões de nascimento apostiladas, a viagem para a Itália já está marcada para abril do ano que vem. Esse processo ajudou muito e vai ajudar muitas pessoas, porque é bem rápido mesmo. Bom, você que está acompanhando a gente, ouviu aí, assistiu essa reportagem sobre a validação, né, dos documentos para que você possa viajar, enfim. Você pode participar com a gente. A Ângela trouxe agora há pouquinho, no início do jornal, nosso WhatsApp, 9915-2376. Mas eu quero voltar a reforçar o convite, Ângela, porque hoje o professor Daniel Santos, que toda quarta-feira está aqui com a gente falando sobre finanças pessoais, ele desafiou você que está acompanhando a gente, né? Para mandar o tema que você desejar que ele fale. Ou seja, se você quer tirar qualquer dúvida a respeito do seu dinheiro, das suas finanças, você pode mandar seu recadinho pelo 9915-2376. Só mandar um recadinho e aí ele vai discutir o tema que você sugerir. Às vezes você está com problemas financeiros, quer entender o que fazer com as suas finanças, ou às vezes tem dinheiro no bolso, né? Tem dinheiro no banco e quer fazer investimentos. Então, é só mandar um recado. E as dicas do professor Daniel Santos são realmente muito válidas. Então, você que tem alguma dúvida, alguma necessidade na parte das finanças pessoais, pode interagir com o Ponto com News, mandando o seu recadinho aí, a sua sugestão de pauta para a gente no 9915-2376, como o Ronaldo passou para vocês. Muito bem. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai tentar negociar com o governo a retirada da pauta do Congresso da medida provisória que trata da reforma do ensino médio. Rodrigo Maia quer trocar a MP do ensino médio por um projeto de lei. Com a retirada da MP, o governo poderia esvaziar as críticas ao fato de a reforma ter sido proposta por medida provisória. Cerca de 1.000 escolas e universidades chegaram a ser ocupadas no país para combater a medida. Se a medida provisória for retirada da pauta, até mesmo a oposição se compromete a votar até dezembro um projeto de lei que trate do assunto. Agora são 7h09. A gente fala sobre educação. Estudantes de todo o Brasil vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. Com notas boas, os candidatos têm a oportunidade de ingressar em alguma instituição do ensino superior. Você fica sabendo mais na reportagem. Faltando poucos dias para o Enem, muitos estudantes já começaram a dar um reforço nos estudos. A Marina, por exemplo, está no 3º ano do ensino médio e deseja conquistar uma vaga no curso de odontologia. Eu venho estudando, acompanhando todas as aulas, que é essencial. Eu acho que o estudo dentro da sala é muito importante. Claro que a gente tem que estar revendo em casa também. Estou fazendo a minha parte, né? Pretendo fazer uma boa pontuação no Enem para eu não ficar desesperada. Então, acho que é uma oportunidade, que o Enem abre portas, né, para muitas coisas. Então, eu estou confiante em obter uma boa pontuação. O Arthur também adotou uma rotina de estudos para garantir uma boa nota no exame. Eu tentei agora esse ano adicionar alguns horários novos em outras escolas, procurar material extra, para poder ter um estudo mais complementado. Eu espero que o resultado venha, né? Que depois de todo esse esforço, eu consiga atingir o meu objetivo, que é tirar uma nota boa, suficiente para entrar em uma universidade boa, aí, que seja federal, alguma dessas.
Além das 180 questões de múltipla escolha, os candidatos inscritos no Enem também devem fazer uma prova de redação, uma das etapas mais temidas pelos estudantes. Essa professora dá algumas dicas de como escrever o texto. Primeiro, não se preocupar com o pensamento massificado. Ele tem que trabalhar o pensamento próprio. A segunda, administrar a língua culta, dentro dos princípios que ele conhece. Uma terceira é ter um poder de intervenção. O que é isso? Atribuir um conceito qualificativo, um conceito mais bem estruturado sobre o tema em si. Isso é que é importante. Então, ele tem que pensar que ele vai trabalhar uma ideia própria, numa tematização generalizada, com um assunto que ele domina, para colocar ali uma nota em evidência e, com certeza, vai ser uma boa nota. A professora dá ainda algumas dicas de como se preparar para o dia da prova. O dia da prova é, primeiro, na antevéspera e na véspera, ele tem uma alimentação saudável, uma prática esportiva adequada, estar bem com a família, estar bem consigo mesmo. Isso é o que é importante. A autoestima é fundamental. Beber água é fundamental, irriga o cérebro. E, por último, acreditar naquilo em que lhe garante a vida plena no dia da prova. Pois é, essas dicas são fundamentais, né, para que os alunos e alunas que vão participar da prova do Enem tenham calma, tenham tranquilidade, estejam bem, porque às vezes uma dor de cabeça pode tirar, né, a concentração e a prova, que era para às vezes ser relativamente tranquila, acaba ficando tensa. Então, sempre importante ter esses cuidados, né? São dicas simples que qualquer pessoa pode levar em consideração no momento de fazer a prova. E o Enem é muito importante, é fundamental, porque hoje pode ser a porta de entrada para várias universidades do Brasil, universidades de boa qualidade, universidades com ótima qualidade de ensino, sem contar até mesmo os programas de financiamento estudantis. Então, a prova será neste fim de semana. A gente tem aí todo um desconforto em função da ocupação das escolas e, por isso mesmo, mais de 119 mil alunos terão que fazer as provas em dezembro, mas as provas estão marcadas para a maioria dos alunos para esse fim de semana. Agora a gente traz as informações sobre o tempo. Ângela, é com você. Obrigada, Ronaldo. Ontem, algumas cidades do Paraná sofreram por uma tempestade de granizo. Hoje, no feriado, o tempo fica bastante instável devido a uma frente fria que se desenvolve no sul e avança rumo ao estado. Com o deslocamento do sistema, existe previsão de chuva, com risco de temporais em áreas isoladas e possibilidade de granizo e rajada de vento forte. A sensação de calor diminui por conta da chuva. Vamos fazer um giro para ver como ficam as temperaturas em algumas cidades. Em Curitiba, tem previsão de chuva acompanhada de trovoada que pode acontecer a qualquer hora do dia, mínima de 17, máxima de 24. Londrina tem instabilidade variável com previsão de chuvas para a tarde, mínima de 21 e máxima de 26. Paranavaí tem manhã de nebulosidade, pode haver tempestade na parte da tarde, mínima de 22 e máxima de 27. Em Campo Mourão, amanhã começa com sensação de abafado, mínima de 20, máxima de 25. Existem condições favoráveis para a formação de chuvas e trovoadas na parte da tarde. E veja como fica o tempo nos próximos dias aqui em Maringá. Hoje, mínima de 21 e máxima de 26, nebulosidade variável. Na quinta-feira, existe previsão de chuva para o dia todo, mínima de 18 e máxima de 27. Na sexta-feira, a temperatura baixa e diminui a amplitude térmica, mínima de 17, máxima de 25. Sábado, de baixa nebulosidade. O dia deve começar com 14 graus e vai até os 29. Você acompanhou a previsão do tempo segundo o CIMEPAR. Olha, Ângela, essa semana o CIMEPAR tem deixado a gente um tanto apreensivo no que diz respeito ao tempo, porque promete chuva, mas a chuva não vem. Então, quem às vezes se programa pensando que vai chover, tem se enrolado aí com a programação. A gente tinha previsão de chuva para segunda, não choveu, terça, não choveu. Bom, tem previsão de chuva para o restante dessa semana também. E a gente vai ficar aí na expectativa, se chove ou não chove, até para amenizar as temperaturas, porque tem estado um bocado quente. Bom,
A gente tem agora a oportunidade de saber como estão os aeroportos, a situação dos aeroportos que atendem a nossa região, os aeroportos de Maringá, Londrina, Curitiba e Congonhas, em São Paulo. Esses aeroportos estão abertos, estão operando normalmente. A Fundação Getúlio Vargas divulgou números interessantes sobre as ações da Procuradoria-Geral da República. Desde que Rodrigo Janot assumiu a Procuradoria, o tempo de análise de processos contra políticos tem sido cada vez menor. Em 2001, o Ministério Público demorava até 560 dias para analisar um processo. Com Rodrigo Janot, o prazo médio caiu para 50 dias. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. O governo já considera prorrogar novamente o prazo para envio ao Congresso da proposta de reforma da Previdência. A proposta era para ter sido enviada antes das eleições. Foi prorrogada. Prorrogada para depois do segundo turno. O segundo turno já foi, já acabou e agora já se fala em um novo prazo. A ala política do governo Michel Temer defende que a proposta de reforma da Previdência só seja enviada ao Congresso após a aprovação do teto dos gastos públicos no Senado. E daqui a pouco você acompanha uma reportagem sobre um nicho diferente que os empreendedores têm investido. A gente volta já com o Ponto com News. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028 2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Aí galera, você já conhece o novo ensino médio? Essa proposta que tá todo mundo comentando por aí. Sabia que ela foi baseada nas experiências de vários países? Países que tratam a educação como prioridade. E que ela vai deixar o aprendizado muito mais estimulante e compatível com a realidade dos jovens de hoje? Pois é, agora além de aprender o conteúdo obrigatório, essencial para a formação de todos, e que será definido pela Base Nacional Comum Curricular, já em discussão. Eu vou ter liberdade de escolher entre 4 áreas do conhecimento para me aprofundar, tudo de acordo com a minha vocação e com o que eu quero para a minha vida. E para quem prefere terminar o ensino já preparado para começar a trabalhar, poderá optar por uma formação técnica profissional, com aulas teóricas e práticas. Acesse o site, participe das discussões. Agora é você quem decide o seu futuro. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. De volta com Ponto com News nesta manhã. Hoje tem 2 conversas muito agradáveis aqui no nosso jornal. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o professor Nailor Marques Júnior. A gente vai lembrar da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi aprovada em 1996, tem 20 anos, Ângela. E essa lei, a LDB, tem 4 pilares. Alguns desses pilares até hoje não foram implementados de verdade. E a gente vai conversar sobre isso num papo muito agradável, dentro de mais alguns instantes, tentando entender, inclusive, como a LDB
pensa a lógica para o mercado de trabalho, para preparar as pessoas para o trabalho. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E a gente fez um convite, né, Ângela, para que as pessoas participem também e mandem seus temas, suas sugestões, suas perguntas para o professor Daniel Santos, que trata de finanças pessoais. Professor Daniel sempre fala sobre finanças pessoais aqui, dando dicas de como você pode cuidar do seu dinheiro. E você pode mandar seu recadinho para o nosso WhatsApp. No 9915-2376. Mas agora a gente fala que o presidente Barack Obama está se dedicando à campanha de Hillary Clinton para mobilizar seus eleitores. Há uma semana das eleições, o presidente assumiu o protagonismo da disputa numa turnê de 4 dias para tentar reverter o crescimento do republicano Donald Trump. Pesquisas divulgadas no início desta semana mostram que Trump está em crescimento e até à frente de Hillary. O objetivo do Obama é mobilizar os eleitores negros e latinos que o apoiaram a chegar à Casa Branca. No próximo dia 22, Maringá vai ser representada no 4º Prêmio Gestor Público do Paraná. Gestores da cidade vão ser premiados em uma cerimônia realizada no plenário da Assembleia Legislativa do Estado. Dentre 123 projetos, Maringá se destacou com 4 projetos inovadores. Conheça um pouco desses projetos. Dos projetos qualificados de Maringá, 3 deles são realizados pelas secretarias de Cultura, de Assistência Social e Cidadania e de Esportes e Lazer. O 4º é promovido pela Câmara Municipal. O objetivo do prêmio é justamente de incentivar e divulgar ações governamentais que tragam benefícios à população. 2 projetos que se destacaram foram Papo Legal. Ele propõe a discussão e reflexão sobre o uso das drogas e é realizado em instituições de ensino com adolescentes. O Vereador Mirim, programa que incentiva as crianças do ensino fundamental para compor a Câmara, onde elas atuam como vereadores. O projeto qualificado da Secretaria de Cultura apresenta o panorama das atividades culturais desenvolvidas em Maringá. É importante frisar que nós demos continuidade a todos os projetos que já existiam, como é o caso dos convites, né, a dança, a música, o teatro, as artes visuais. Criamos também o convite ao cinema e 13 novos grandes festivais, como é o caso da Festa Literária Internacional de Maringá, o FIMA, Festival Internacional de Música de Maringá, Semana da Capoeira, Semana Maringaense de Cultura Maringá Cult. Então, todo esse contexto que nós inscrevemos e denominamos Cenário da Cultura de Maringá. E mesmo antes de receber o prêmio, a CEMUC já disseminou alguns de seus projetos e tornou-se modelo para alguns municípios. Se a Notes fez agora, em 2016, a sua primeira festa literária e estiveram aqui conversando conosco, e isso é muito gratificante. E as pessoas vêm aqui também, pegam exemplos, não só Maringá serve de referência, mas também de troca de experiências com aquelas outras pessoas que estão fazendo outros projetos. A Secretaria de Esportes e Lazer compete com o programa Corra na TI, um trabalho que estimula os usuários de 2 ATIs da cidade a praticarem a corrida. As atividades têm acompanhamento de um educador físico e de uma nutricionista e que ensinam o melhor jeito de praticar a atividade física. A maioria das pessoas que vão lá vão por saúde, outros sedentarismo, né? Querem sair só do exercício efetivamente feito na TI. Então, começam a correr devagar, começam lá aos poucos e, de repente, estão correndo prova rústica Tiradentes, estão participando de outras corridas que tem no Paraná, e eles vão se motivando, e dali eles saem, vão para outros grupos de corridas que tem em Maringá. Então, é bem incentivador mesmo. Temos lista de espera, inclusive, porque a procura é muito grande. Os professores são muito habilitados a passar todos os exercícios, as formas de correr, como respirar, como correr, movimento de braço. Então, não é simplesmente chegar lá e começar correndo. É bem bacana. O uso de internet em celulares e tablets ultrapassou pela primeira vez o de computadores convencionais. Os dados são da empresa StatCounter, que mede o tráfego na web. De acordo com a consultoria, os dispositivos móveis
foram responsáveis por 51,3% do uso de internet no mundo em outubro. Já os desktops ficaram com 48,7%. O número alto de acessos por celulares e tablets é puxado principalmente por países asiáticos e africanos. A Índia chega a ter 75% de seu tráfego proveniente desses aparelhos. Agora são 7h25. Cachorro sozinho em casa é sinônimo de bagunça, de mau comportamento e também tristeza para o bichinho. A solução pode ser recorrer a uma creche especializada. Pensando nisso, empresários têm apostado nesse mercado com ótimas expectativas. Afinal, a demanda só cresce e o retorno é certo. Nina era uma labradora esperta, a xodó da Célia, do Marcos e da filha do casal. Até que um dia, há 4 meses, ela fugiu de casa. Dias depois, eles descobriram que a cadela tinha morrido atropelada. A família, então, fundou uma creche para cães, diferente de todas as outras que conheciam. Uma forma de homenagear a companheirinha que deixou saudade. Surgiu a ideia da gente fazer essa creche, esse lugar, esse espaço, exclusivamente para cachorros dóceis e para a gente poder educar o cachorro. A principal função nossa é educar o cachorrinho. Quando a família viajava e deixava a Nina em creches e hotéis para cães, ela voltava com o focinho arranhado, pois forçava para sair da gaiola. É por isso que aqui, cachorro corre solto, brinca na piscina de bolinha, nos puffs e tem sempre um cuidador por perto. Quando o dono chega para deixar os bichinhos, é como se fosse uma creche de crianças, sem despedida. Eles trazem hoje em dia o cachorrinho para cá, eles ficam brincando o dia inteiro, se divertindo, e no final do dia os donos vêm buscar novamente. E depois de uma tarde inteira de correria, de muita brincadeira, bate aquele cansaço, é hora de tirar um cochilo. E os cães podem dormir aqui mesmo, nesses puffs em forma de banana, espalhados pelo pátio, ou então, se eles preferirem, podem vir para um local um pouquinho mais calmo, que é um quarto montado especialmente para a hora da soneca. Olha só, são pelo menos 7 camas onde eles podem descansar. Elvis, este aí, de roupinha, mordia o filho do dono. Logo que chegou aqui, Marcos orientou a família a castrar o bicho. Em uma semana, ele já melhorou o comportamento. Bartô era outro cão problema, estressado com os outros cachorros e não parava de latir. Em um mês, parece outro animal. Nós educamos os cachorrinhos, nós não adestramos. Nós deixamos eles sociáveis com outros cães. Camila mora com o marido e 3 cachorros em um apartamento. Toda segunda-feira traz os bichinhos para gastar as energias na creche. Eu achei aqui, me encantei, trouxe elas e trago agora toda semana. Trago um dia da semana, elas já sabem que tem um encontro marcado com a creche, né? O Brasil tem hoje cerca de 132 milhões de animais de estimação. Isso mesmo, 132 milhões de animais de estimação. E detalhe, só no ano passado gastou-se aproximadamente, nesse mercado de pets, 17 bilhões de reais. O Brasil é o 3º maior mercado em pets do mundo. Falando em mercado, a gente fala agora sobre o mercado agrícola e quem traz as informações é a Ângela. Campanha de vacinação contra a aftosa começou ontem, dia 1º de novembro, e vai até o dia 30. Os produtores devem vacinar bovinos e bubalinos de todas as idades. A projeção é da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, é de que 9,2 milhões de cabeças sejam imunizadas. O produtor que não vacinar ou comprovar a vacinação será multado de acordo com o número de cabeças não imunizadas. Agora vamos às cotações. A arroba do boi gordo está sendo comercializada a R$ 152,00 em Maringá e em Campo Mourão. A saca do milho vale R$ 33,00 em Londrina e em Campo Mourão. A soja custa R$ 77,00 em Cascavel e em Maringá. A saca do café está em R$ 439,00 em Umuarama e R$ 478,00 em Maringá.
A gente já falou sobre o Enem aqui no nosso jornal, mas eu volto a lembrar que o Enem foi adiado em 304 escolas do país. Pelo menos 191 mil alunos não vão poder fazer a prova nesse fim de semana. Esses alunos vão fazer as provas só nos dias 3 e 4 de dezembro. Os alunos estão sendo avisados por e-mail e por mensagem de celular. O Enem foi adiado para que esses alunos não tenham prejuízos. Isso porque as escolas onde eles fariam as provas estão ocupadas pelo movimento de estudantes que questiona a medida provisória que trata da reforma do ensino médio. Agora vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com a coluna sobre educação e mercado com o professor Nailor Marques Júnior. A Executivier está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier, a qualquer hora, em qualquer lugar. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028 2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. O que cabe em um dia? Perder a barriga? Não cabe. 30 minutos de esteira? Cabe. Aprender japonês? Não cabe. A usar os pauzinhos? Isso cabe. Discutir a relação? Melhor não, né? Virar um mago da bolsa? Contar os buracos da rua? Ver todas as peças em cartaz? Não cabe. Mas ler tudo o que interessa, de todos os assuntos, de um jeito rápido e moderno, sem sair do seu caminho? Cabe. É só ler o Metro. Informação que cabe no seu dia. Agora em Maringá. Consegue Maringá. Postar ou compartilhar imagens de crianças e adolescentes em poses ou atos sexuais na internet é crime. Quem fizer esse tipo de publicação poderá ser condenado até 8 anos de prisão. Se você encontrou esse tipo de conteúdo na internet, denuncie pelo Disque 100. Consegue Maringá. Mais segurança, mais vida. Apoio. TV Maringá Band HD. A sua programação em alta resolução. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Apoio. TV Maringá. De volta com o Ponto com News nessa manhã de feriado e com o professor, escritor e palestrante Nailor Marques Júnior na coluna Educação e Mercado. Professor, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. A gente vai falar hoje sobre a LDB, mas, poxa, a LDB tem 20 anos, professor. Exatamente, Ronaldo. Você sabe que a gente aqui acaba chovendo no molhado e falando sempre da história das invasões, né, das escolas. E eu sempre penso que tem assunto tão importante que passou, que quando eu vejo as pessoas reclamando por uma outra bobagem qualquer, dá a impressão que a nossa intenção na escola é muito mais reclamar do que colocar em ação. A gente construiu uma LDB, eu me lembro claramente disso, porque eu já dava palestra na área de educação, eu já escrevia nessa área, e eu me lembro claramente que foi feita uma festa no Brasil para comemorar e vamos trabalhar, e o governo investiu em treinamento, e ela tinha que estar completamente implantada em 2006. Nós estamos em 16, coincidentemente. Passaram 20 anos e não aconteceu nada.
A educação brasileira, pelo menos a educação propedêutica, essa educação que ensina matemática, química, física, continua sendo uma das piores do mundo. Então, o que aconteceu? Quer dizer, de que as pessoas estão atrás? Agora nós estamos falando de uma outra reforma. E está todo mundo reclamando da nova reforma. Mas nem a antiga foi implementada. Então me parece que alguma coisa está errada no jeito. Existe um descompasso entre aquilo que muitas vezes se prevê na legislação e aquilo que é implementado, aquilo que se faz na prática? Mas o que acontece, veja, há um descompasso. Só que a LDB foi discutida. Entende? Ao contrário dessa, que todo mundo está reclamando, ela foi discutida. E essa também já vem sendo discutida. Note que a gente não tem uma base nacional curricular. Não há. Não é? Eles estão discutindo isso agora. Está havendo uma discussão faz tempo. Vão aprovar a base nacional curricular, que seria, vamos dizer assim, uma nova forma de dar diretriz à educação. Discute, aprova a lei e você precisa implantar. Uma lei sozinha não faz nada. Não é? Isso que as pessoas precisam entender. O Brasil precisa entender que lei é lei. Lei é uma regra. As regras, elas não fazem nada por elas mesmas. Não é? Então não tem que, se uma regra valesse por si só, você pegava os 10 mandamentos e aplicava no mundo inteiro e estava certo. Tudo que você precisa está ali. Tudo que você precisa está colocado ali. Não deve matar, não deve cobiçar, não deve pegar no que é seu. Então você deve respeitar as pessoas. Pronto, está tudo certo. Só que uma lei é uma regra e as regras não são assim. Elas precisam de um segundo passo, que é o ser humano transformar aquilo em atitude, em ação. E aconteceu isso com a LDB e me parece que com o plano está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Por que há um descompasso? Porque normalmente o sujeito que pensa a lei, ele pensa num plano ideal. É só olhar o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é? Você tem de um lado as pessoas, quando um adolescente comete um crime, imediatamente, quando ele chega à delegacia, já tem alguém do Conselho de Menores esperando esse adolescente. No entanto, a gente tem escolas que estão 100% invadidas ou quase 100% invadidas por adolescentes, e esse mesmo conselho não tomou, quer dizer, é uma coisa engraçada. Como é que você permite que adolescentes, pessoas que não têm condição de se gerir, é o que diz a lei, possam estar dormindo sozinhos, sem o acompanhamento de um adulto, dentro de uma escola? Eu não estou dizendo que não pode invadir, volto a dizer de novo, mas me parece que o jeito que é feito, alguma coisa está errada. Então percebe que é um descompasso entre aquilo que as pessoas dizem que querem, aquilo que elas querem e aquilo que a lei propõe. E quero só fazer uma ponte de novo. Me parece que no mercado de trabalho é a mesma coisa. Eu estava palestrando numa universidade segunda-feira e estava dizendo isso a eles. A universidade é um pedaço da equação. Quando você sai da universidade, é que você vai efetivamente colocar em prática coisas que você aprendeu. E essas coisas necessariamente não estão vinculadas ao curso que você fez. Tanto que é muito comum você ver, por exemplo, um sujeito que é médico e administra uma empresa, que é engenheiro civil e trabalha com vendas, que sei lá, o sujeito é arquiteto e ele trabalha como jornalista, por exemplo. Então a gente percebe isso, porque a universidade ela dá um preparo, uma base. Por isso que dentro da universidade a pessoa tem que ampliar o máximo que ela puder. E assim dentro da escola média, a mesma coisa. Por isso que a educação estabelece alguns pilares que ajudam a formar a pessoa como cidadão. E esses pilares é que vão orientar você quando você chegar no mercado de trabalho. E se esses pilares estivessem sendo efetivamente trabalhados, a gente teria uma outra educação. Porque, olha, você passou aqui para mim, só para a gente lembrar, os pilares, os 4 pilares da educação, que eu acho, inclusive, que a gente poderia fazer um programa sobre cada um deles e ainda sobra conversa. Sobra conversa. A gente tem 4 pilares: educação para o fazer, para o aprender, para o conviver e para o ser. São 4 pilares fantásticos. Absolutamente. Percebe que são as bases da formação de um cidadão completamente inserido na sociedade. Porque as pessoas chamam de cidadão e elas pensam que cidadania quer dizer um excesso de direitos, que é a geração que o pessoal chama de geração mimimi, não é? Ou alguns chamam de geração nem-nem, não é? Que é o cara que nem quer trabalhar, nem quer estudar, não é? Ele quer que a vida dele caia do céu. Não tem vida que cai do céu, não é? Não tem essa vida. Então o que acontece é, só para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, para você que vai para o mercado de trabalho algum dia, porque vai ter que ir mais hora menos hora. Democracia quer dizer 2 vezes deveres para cada direito que você tem. Então é sempre 2 vezes mais deveres do que você tem direito. Agora, se você sai e conversa com as pessoas, todo mundo sabe de cor os direitos que tem. Só que você pergunta quais são os seus deveres correspondentes a esses direitos. A pessoa não sabe. Porque ela pensa que ela tem de ser feliz e que nós todos, que a sociedade como um todo existe para fazer essa pessoa feliz. A sociedade não existe para fazer ninguém feliz. A sociedade, na verdade, não está nem aí para a sua felicidade. Essa que é a grande verdade. O mundo não está preocupado com a autoestima de ninguém. O mundo está preocupado com o que você pode fazer por ele. E isso,
a escola tinha que ensinar. Então me parece que quando você trabalha, assim, dando uma passada rápida por todos os pilares, a ideia básica é essa. É como eu me insiro na sociedade para dizer o que eu posso fazer por essa sociedade. E não invertido. Eu não quero parafrasear o Kennedy aqui, porque o Kennedy disse isso. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Porque repara que você cria um círculo virtuoso. Se eu pratico boas ações, se eu sou uma pessoa inserida na sociedade, se eu tenho preocupações democráticas, se eu respeito o direito do outro, se eu exerço o meu direito dessa maneira, se eu cumpro meus deveres, eu tenho um país bom. Ora, e se eu tenho um país bom, é natural que isso volta para mim. Percebe que aí o que acontece? Eu faço mais boas coisas para esse país. Ele devolve coisas boas para mim. E assim vai. Assim são as sociedades organizadas. Não é? Assim quando você viaja para os Estados Unidos, quando você vai para a Europa, para grandes países e tal, você vai para o Canadá, principalmente, que eu ainda considero um upgrade dos Estados Unidos, não é? Você vê que a sociedade funciona como um relógio. Não é? Porque todo mundo sabe o que pode e o que não pode fazer. E pratica isso. Aqui no Brasil a gente até sabe o que a gente não pode fazer, só que não pratica. Essa que é a verdade, a gente não pratica. Repara que agora a gente está tendo uma mudança no valor das multas de trânsito. Sim, sim. Não é verdade? Isso é uma coisa que tem que ser discutida em escola. A gente está mudando isso. Mas o que aconteceu? As pessoas estão preocupadas com o quê? Com encontrar um jeito de burlar a lei. Porque o Brasil é o único país do mundo em que as leis têm que pegar. A LDB é uma, por exemplo, não pegou. Bom, e por que não pegou? Eu acho que é importante a gente tentar entender isso. Porque se existe, se está na lei, se tem 4 pilares que são fantásticos, por que a gente não consegue, de fato, transformar isso em práticas pedagógicas? Porque um dos pilares, vamos centrar fogo nele, não é? Até porque o nosso tempo não daria para todos, é a educação para o conviver. Se eu trabalho na escola este tema, não é? Esse pilar muito bem trabalhado, e ele pode ser trabalhado tanto direto na disciplina como de modo transversal em todas as disciplinas. E teria que ser transversal, tem que ser, né? Porque ele perpassa todas as disciplinas. Eu entendo isso, que o meu direito acaba quando começa o direito do outro, só que isso não é respeitado. Tanto que quando eu vou a uma escola, desculpe, esse tema está parecendo doentio para mim, mas quando eu vou a uma escola, mas é o tema do momento, e eu passo um cadeado dizendo ninguém mais pode entrar, eu estou ferindo o direito do outro. E as pessoas podem dizer, e há professores dizendo, há estudantes dizendo, há jornalistas dizendo, isto não é democrático, isto é ditatorial, isto é impositivo, porque eu tranco um bem público. Eu não posso invadir uma escola que é pública, e público não quer dizer de ninguém, aqui no Brasil é assim, público quer dizer de todo mundo. Né? Então eu vi uma entrevista, várias, uma não, várias. Ah, você é estudante aqui dessa escola? Não, então você não pode entrar. Eu, como cidadão, posso, porque eu volto a insistir, eu sou um pagador de impostos. Aquela escola existe porque eu pago meus impostos e mantenho aquela escola, que paga os funcionários daquela escola, que paga os professores daquela escola. Se o governador desse estado, ou de qualquer estado, não cumpre a obrigação dele, pagando e tal, não sei das coisas, a culpa não é minha, cidadão. Então tem uma série de formas de você reivindicar. E entre as formas que tem para reivindicar, está lá o judiciário. Então o que acontece? A gente tem que fortalecer instituições. O caminho é esse, mas o caminho não é para o professor, nem para o estudante, nem para o funcionário. É para todo mundo, para mim também. Não é? Se uma pessoa me agride na rua, eu não posso pegar um facão e ir atrás dessa pessoa. Compreende? É errado. Né? Isso é vendetta, isso é vingança privada. E o Estado não está para fazer vingança, o Estado está para fazer justiça. Se o Estado não funciona, a gente trabalha para melhorar o Estado. Agora, eu não posso substituir o Estado, porque é o que o crime organizado faz. Repara que o Rio de Janeiro, não é? Eu não moro no Rio, mas vou bastante ao Rio. O que a gente vê no Rio? Por que o caos se instalou no Rio? Porque o Estado saiu, e o Estado saiu do que ele deveria, o crime organizado foi e ocupou o lugar. Aí se você vai a uma favela, não é, uma comunidade, como queiram dizer, o traficante, o que ele faz? Ele fornece jogo, ele fornece time de camisa, ele fornece o grupo de teatro, ou seja, ele faz aquilo que o Estado tem que fazer. E aí o que acontece? Quando a polícia aparece, todo mundo hostiliza a polícia, que é o Estado, e adora o traficante. Quer dizer, a polícia, o Estado, é que se torna o adversário, digamos, o inimigo. Isso, porque ele não fornece aquilo que ele tem que fornecer. Agora, percebe que isso não é convivência. Isso não é educação para convivência. A escola tem que questionar tem que colocar, se quer colocar espírito crítico, se as pessoas querem ir à televisão, dar entrevistas, os meninos querem fazer protestos, eles têm que ir com um fundamento. E esse fundamento tem que ser dado com a escola funcionando, né? Com os professores funcionando. Mas você vê que termina, agora parece que as invasões estão acabando, a greve está acabando, o que acontece? Volta tudo ao normal. Não está normal.
A educação é ruim, não está normal, tem que mudar. E para mudar, não é dar consciência de invadir nem reivindicar, porque dá a impressão que nós estamos vivendo aqui em 68, dá a impressão que houve um ato institucional e de repente apareceu uma série de tropicalizados, não é? Tupinizados, para lutar contra uma causa, um inimigo, um ditador e tal, não sei das quantas. Mas o que eu vejo são ações absolutamente quixotescas, não é? Que para a maior parte das pessoas é grego, é absoluto. Mas eu também não vou traduzir o quixotesco aqui, você que tem que se informar e vai lá procurar sobre o quixotesco, para saber por que foi feita essa comparação, se você quer efetivamente protestar contra alguma coisa. Semana que vem a gente se fala, Nailor. Obrigado. Professor Nailor Marques Júnior conversou com a gente em mais uma edição aqui do Educação em Mercado. Para você que nos acompanha, daqui a pouquinho também um papo com o professor Daniel Santos para falar sobre finanças pessoais. Mas a gente agora traz as informações do mercado financeiro. Bovespa amplia perdas e fecha em queda de mais de 2%. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa, caiu 2,46% a 63.326 pontos. O euro vale R$ 3,58 e o dólar está em R$ 3,23. A reviravolta no resultado das pesquisas sobre as eleições dos Estados Unidos, que indicou que o candidato Donald Trump superou a opositora Hillary Clinton nas intenções de voto, atingiu o mercado financeiro. O dólar também reagiu à pesquisa sobre as eleições norte-americanas e fechou em alta sobre o real. Na Europa, as bolsas também reagiram e fecharam em queda. Nos Estados Unidos, Wall Street também teve dia de quedas. A cautela na sessão de ontem, após o Ibovespa romper os 65 mil pontos, também foi respaldada pelo fato de ser véspera de um feriado nacional. No próximo bloco, você confere a coluna sobre finanças pessoais. A gente volta já com o Ponto com News. A Executivier está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executivier, a qualquer hora, em qualquer lugar. A gente vê saúde em tudo. A gente vê saúde na prevenção. A gente vê saúde no esporte. É por isso que o Santa Rita Saúde é o plano ideal para quem quer ter uma vida melhor, com atendimento nacional em urgência e emergência e centros médicos próprios. Compare e faça a portabilidade de qualquer outro plano para o Santa Rita Saúde sem carências já cumpridas. Ligue agora mesmo. 3028 2000. Santa Rita Saúde, o plano para uma vida melhor. Quer ficar bem informado, rapidinho e de onde você estiver? No computador ou no celular. Nas redes sociais, Twitter e WhatsApp. Com a credibilidade do jornal, as imagens da TV, a mobilidade do rádio e a agilidade da internet. Bastidores da política, eleições municipais e os destaques do noticiário. E os lances do esporte, vídeos curiosos e tudo que está bombando na web. Aqui você escolhe o que quer ver e participa da notícia. Paranaportal.com.br, a nova cara da notícia online. A gente está de volta com o Ponto com News. Agradecemos você que nos acompanha todos os dias de 7 a 8 da manhã aqui na Band Maringá. Daqui a pouquinho você vai acompanhar a coluna sobre finanças com Daniel Santos. O Ronaldo vai falar com ele. Mas agora você acompanha as informações sobre o cenário político com a Simone Giacometti. Bom dia para você que acordou cedinho, Maringá e região, neste dia de finados.
feriado em que a gente procura ficar um pouquinho mais quietinho, refletir um pouco, lembrar de quem já foi. Bom, trago aqui as informações do Legislativo e não teve sessão nesta quarta-feira por causa do feriado. Essa sessão foi antecipada para de manhã, na terça-feira de manhã, para que os deputados pudessem cumprir as suas agendas no interior. E durante esta sessão, o deputado Ademar Traiano falou sobre o mês de novembro, dedicado ao cuidado da saúde com os homens. Os homens têm que ter, né, a compreensão de que é muito importante estar preventivamente cuidando da sua saúde. O câncer de próstata é um dos que mais matam os homens e o Novembro Azul é exatamente o período em que se comemora a iniciativa da proteção preventiva dos homens. Os homens têm que perder esse preconceito de fazer esse exame, e eu posso dizer aqui com propriedade de que eu faço regularmente os exames e, portanto, se vale um conselho, eu gostaria de falar aos homens paranaenses de que há necessidade sim de se fazer esse exame para que possamos, enfim, diminuir os riscos de vida. Tudo que se trata preventivamente, você estende o seu período de vida. E essas foram as notícias do Legislativo por hoje. Um ótimo dia para você e até a próxima. Estamos de volta para trazer agora um bate-papo com o professor Daniel Santos, ele que é nosso colunista de finanças pessoais. Professor, hoje nós vamos trazer alguns questionamentos que foram colocados pelo nosso público. Bom dia. Bom dia, Ronaldo, e bom dia a todos os nossos telespectadores. Estamos aqui hoje novamente em mais um bom feriado, né? Para poder trabalhar e discutir sobre finanças pessoais, porque não tem dia, não tem hora para pensar nisso, né? É verdade, é importante. E hoje, né, justamente, às vezes a pessoa tem um tempinho a mais, até para consultar algumas formas de resolver seus problemas financeiros. Com certeza, é hora de pensar. Nós estamos chegando no final do ano, né? E chegando perto do final do ano sempre tem aquelas proposições do que eu vou fazer, de como eu vou mudar. Então, é a hora realmente de começar a digerir isso com calma e para que esse caminho chegue com maior tranquilidade, né? Porque se fizer correndo, geralmente ocorrem erros na avaliação, né? Então, é muito interessante que a gente consiga dimensionar exatamente qual é o tamanho do passo que a gente pode dar para garantir que a gente alcance o resultado que a gente pretende. Bom, uma pergunta que chegou para a gente é, se a pessoa tem dívidas, vale a pena vender, abrir mão de algum patrimônio para quitar as contas? Tudo tem a ver com a questão de custo. Essa dívida, a pergunta que tem que ser feita é quanto de juros está envolvido nela? Por quê? Porque se nós pensarmos em um juros muito baixo, né, compensa pensar em um processo diferente, de renegociar, né, de, se for o caso, até mesmo fazer um processo que a gente chama de refinanciamento de dívida, quando você coloca um bem em garantia e obtém taxas mais baixas. Então, você alonga o perfil da dívida. Então, vamos dizer o seguinte, alguém tem uma dívida que paga por mês hoje, vamos dizer, R$1.000. E esses R$1.000 não cabem mais no orçamento da família. Então, o que ele pode fazer? Ele pode buscar recursos, por exemplo, no banco, colocando um carro ou um imóvel em garantia. Um imóvel, ele consegue dissolver isso em muitos anos, né? Tem os custos de cartório, mas ainda assim é interessante que a pessoa procure e avalie nas oportunidades dos bancos, porque um bem em garantia reduz o risco para a instituição financeira. E então ele consegue dissolver esse valor dessa dívida, digamos que esteja devendo 30, 40, 50 mil reais, dissolver isso ao longo de 10 anos com um custo bem mais baixo do que se fosse buscar, por exemplo, fazendo um empréstimo, né, de CDC, que ele paga 7% ao mês, né? Então, isso tem um impacto profundo no resultado das pessoas no seu dia a dia. Então, ao invés da pessoa abrir mão, quem sabe, de um patrimônio, ele coloca o seu patrimônio no financiamento ali para poder prorrogar essa dívida, para conseguir um juro menor. É uma boa alternativa. Em função de que, por exemplo, hoje os preços de alguns bens estão deflacionados. Então, alguns imóveis estão com preço mais baixo, né? Os veículos também estão agora com uma crise muito interessante aí acontecendo, então isso acaba impactando para baixo os preços. Então, há uma chance de se perder dinheiro nessa venda. Então, é importante que a gente, ao invés de abrir mão, você alongue,
né? E com um risco menor, portanto, você vai ter um impacto financeiro e coloque isso no fluxo de caixa de casa, né? No orçamento. Indica lá que nós temos que todo mês sagrado pagar isso. Põe até em débito automático, né? Se for possível, coloque isso também na desconto de folha de pagamento, porque aí você já abre mão desse pagamento e você não conta mais com ele no seu orçamento e não volta a incorrer nos erros, né? Então, isso é uma cura imediata, porém, é necessário mudar o comportamento que gerou esse desencaixe financeiro, esse prejuízo, essa dívida que está acontecendo na família. Mudar o comportamento não é simples e principalmente quando a gente está falando, às vezes, de pessoas que tinham uma renda X e hoje, em virtude do momento econômico, estão ganhando menos, estão tendo uma renda menor. Tem que se adaptar a essa nova realidade. Exatamente. Agora, há pouco a gente ouviu o Nailor falando que não cai do céu, né? Então, a verdade é essa, a geração nossa Y, geração Z e agora a próxima que entra, que é a geração Alfa, né, vai ter que se acostumar com essa perspectiva de que o mundo não é grátis, né? Bom, a outra pergunta é, eu tenho um valor para pagar de mensalidade escolar na universidade. Okay. R$ 1.135 é o valor. Desejo pagar à vista, mas à vista não tem desconto. Vale a pena ainda assim pagar à vista ou segura esse dinheiro e faz alguma coisa com ele e vai pagando mês a mês? O interessante é o seguinte, se eu tenho todo o recurso de pagar a anualidade, então nós falaríamos de R$ 1.135 vezes 12. Teríamos um desembolso anual de R$ 13.620. Né? Significa que se eu quero quitar à vista e a instituição não me dá um desconto, e esse dinheiro eu já possuo, a pergunta que a gente pode fazer agora é a inversa. Quanto eu deveria aplicar hoje para poder garantir que, deixando esse dinheiro aplicado ao longo do ano, esse dinheiro viria a estar sendo rentabilizado e quitando mês a mês a mensalidade? Então a gente faz a conta inversa. R$ 1.135 em parcelas, em 12 parcelas. Vamos considerar uma taxa de aplicação, que a gente sempre comenta aqui, vamos colocar, para arredondar, o número de 1%, ok? Pegando um título qualquer, desses que a gente sabe que existe no mercado, e que pode ter variação de 0,9%, 0,8%, mas vamos pegar em 1%. Né? Esse valor em tempo presente seria R$ 12.774. Quer dizer, eu deveria aplicar R$ 12.774 para poder garantir que ao longo do ano, a cada mês, o meu valor de saldo com juros estivesse quitando uma mensalidade. E isso significaria que no final do ano eu estaria zero de dinheiro dessa aplicação e zero de mensalidades. Então, eu apliquei esse valor. Quanto é que é o valor que eu tinha antes mesmo? 13.000? Não lembro mais. R$620. Então, R$13.620, eu teria uma economia de R$845. Então, é um dinheiro que você está ganhando do mercado financeiro e fazendo provisão para poder pagar uma dívida que não tem o benefício. Se tivesse um benefício na instituição, qualquer valor abaixo de R$12.665 que a gente calculou por aqui, isso deveria ser aceitado. Se for um valor acima disso, não vale a pena. Né? Então é melhor deixar o dinheiro aplicado. Então a relação aqui é bem interessante, é só fazer a conta inversa. Né? Nós temos uma planilha também para isso. Se alguém chega a valer a pena, num caso como esse, até a poupança. É melhor deixar na poupança? Com certeza. A mesma conta, R$ 1.135 em parcelas, 12 parcelas. Se nós falarmos em poupança que dá juros real de 0,5% mais a TR, vamos falar em 0,7%, certo? Nós falaremos em 13.020. Né? É menos. Porém, ainda assim, você está ganhando alguma coisa que vai tirar do mercado e não vai tirar do seu bolso. R$500 aí de desconto, digamos já assim. Dá para comprar os seus livros, né? O nosso ouvinte já vai poder comprar os seus livros e garantir que vai ter um desembolso um pouco menor, né? Dá para comprar todos os livros do ano e ainda assim ficar feliz em casa com o seu dinheiro rendendo e pagando menos na questão financeira da sua instituição de ensino. Então, melhor deixar na poupança, nesse caso, que pagar à vista. Com certeza, com certeza. Se não tem desconto, vamos produzir dinheiro em outro lugar. Muito bem. Professor Daniel, obrigado mais uma vez. Um bom feriado. Eu acho que esse ano você não volta em feriados. O próximo é numa terça-feira. Uma terça-feira? Isso. Vamos mudar o dia da coluna, então. Muito bem. Olha que daqui 2 semanas. Daniel, muito obrigado. Até semana que vem.
Nós conversamos com o professor Daniel Santos em mais uma coluna Finanças Pessoais. Obrigado a você pelo carinho de ter começado o dia com a gente nesse feriado. Uma boa quarta-feira. Amanhã, a partir das 7 horas, a gente se fala. Até lá! .com News.